No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. E até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no Esporte em Debate, deste dia 13 de março de 2026. E você participa do Fala Galera. Qual a importância da volta de Bruno Lopes? Atacante deve ser escalado como titular. Opine 97102 1493. 97102 1493. E na sua opinião, qual é o setor mais carente do Guarani e que mais precisa de reforços no momento? Opine 97102 1493. 97102 1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. CBF define data e horário do jogo da Ponte pela quarta fase da Copa do Brasil. Macaca enfrenta o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira às 20 horas no estádio Antônio Ascioli. O último reforço anunciado pela Ponte, Thales, foi apresentado oficialmente na manhã de hoje no CT do Jardim Olinda. Ex-Vila Nova, lateral direito, chega com vínculo até o fim do ano. Daqui a pouco você confere os principais trechos da coletiva de apresentação do Thales. Diretoria estuda a renovação de Danilo Barcelos, com contrato até 31 de março. Lateral esquerdo também pode ser utilizado em outra função, caso permaneça na Macaca. Rodrigo Santana pode ter 3 novidades para a partida diante do Atlético Goianiense. Retornando de empréstimo, Bruno Lopes deve viajar com a equipe e os novos reforços, Thales e Murilo Cavalcante, estão à disposição do treinador. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Bruno Lopes se reapresenta e fica à disposição enquanto discute futuro. E tem as pautas do Guarani. Por conta das chuvas em Campinas, Guarani realizou os últimos 2 treinamentos no AT5 em Paulínia. Elenco retorna às atividades no Brinco de Ouro neste sábado. Diogo Matheus está a caminho do Botafogo da Paraíba, rival do Guarani na Série C. Belo
deve contratar o lateral que estava no radar da equipe Alviverde de Campinas. Liberado pela diretoria, Cicinho tem contrato rescindido no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Lateral encerra passagem pelo Brinco de Ouro com 16 partidas disputadas. Destaque do portal carlosbatista.com.br sobre o Guarani. Hélio Cizenando é apresentado e coloca acesso como único objetivo da Série C. Pautas, notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião no programa de hoje. Pauta 1. Torcedores organizados do Corinthians vão ao centro de treinamento cobrar o elenco após sequência sem vitórias. Lideranças das principais torcidas organizadas do Timão foram autorizadas a entrar no local após o fim do treinamento desta sexta-feira. As cobranças tiveram início ao fim da partida contra o Coritiba, ainda nas arquibancadas da Neoquímica Arena. O Corinthians perdeu esse jogo por 2-0. Com 7 pontos, o Corinthians despencou da terceira para a 10ª posição no Brasileirão. Pauta 2. Cássio sofre lesão grave no joelho esquerdo e vai precisar passar por cirurgia. O clube não divulga tempo de recuperação, mas para lesões desse tipo, o período de reabilitação costuma variar entre 9 e 12 meses. Cássio se lesionou na última quarta-feira na partida contra o Flamengo no Maracanã e precisou ser substituído por Matheus Cunha. Pauta 3. A Fórmula 1 vai cancelar as etapas do Bahrein, prevista para os dias 10 e 12 de abril, e da Arábia Saudita, marcada para 17 a 19 do mesmo mês. Segundo diversos veículos de imprensa internacionais, a organização ainda não realizou o anúncio, que deve ocorrer até o fim da semana. A decisão ocorre em função da guerra de Estados Unidos e Israel com o Irã, com repercussões em todo o Oriente Médio. O conflito na região teve início no fim de fevereiro. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani, o elenco segue se preparando, segue treinando sob o comando do novo técnico Hélio Cizenando, é claro, preparando-se para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. E a expectativa é que a partir de semana que vem, novos reforços cheguem no Bugre. Daqui a pouquinho vamos ouvir o que disse o executivo de futebol, Carlos Frontini, a respeito de contratações. Pelo lado da Ponte Preta, a CBF definiu dia e horário da partida contra o Atlético Goianiense, válida pela 4ª fase da Copa do Brasil, e partida muito importante que vale R$2 milhões para a equipe que avançar para a 5ª fase, Batistão. São 17h10, hoje até 19h30. Está no ar Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no canal de vídeos
no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós. Manda aí um joinha. Muito obrigado pela audiência. E você que ainda não é assinante do canal, não seja, não paga nada e você concorre a presentes. Entre lá, tem o caminho certinho para você ser participante do canal. E lembre-se, ative o sininho. Aí toda vez que tiver uma nova transmissão, programa ou transmissão de futebol, você será avisado. Seja também assinante do meu canal. É no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência. E a coordenação é de Gil Kleber, direção geral de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 GB a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Eu sou o Mário Gatinho, o primeiro hospital infantil público de Campinas. Até agora já fizemos mais de 200 mil atendimentos. Eu sou um dos 16 espaços do amanhã e agora tem vaga para 100% das crianças. Eu sou o Taquaralzinho, um dos 553 espaços infantis de Campinas. E eu sou o Cauê e adoro crescer em Campinas. Quando a infância vai bem, o futuro vai ainda melhor. Prefeitura de Campinas. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h15, hoje até às 19h30. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Sabe aquele aroma que invade a casa inteirinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio
e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. A minha esposa, a minha amada Márcia Batista, é excelente cozinheira e ela usa os temperos da Aroma das Ervas. E realmente, aquilo tudo que eu falo aqui, eu consigo comprovar na prática, saboreando as delícias que a minha esposa Márcia costuma fazer. E ela usa sempre os temperos da Aroma das Ervas. Os temperos da Aroma das Ervas são realmente muito especiais. E até ganhei recentemente, né, uma sacolinha do Sato, o Sato Pai. E aí, essa sacolinha, ela acabou muito rapidamente, né? Porque usa bastante, então acaba fazendo com que os produtos que eram bastante, mas eles já terminaram. Então, aí tem que ir lá no supermercado, tem que ir lá no mercado, nos hortifrutis, para comprar. Aliás, quando você for comprar temperos, dá uma olhada na marca, tá? Olha lá, veja se é Aroma das Ervas. Se for, pode levar. Essa é a boa. Eu sempre vou buscar e tomo muito cuidado para observar antes se é Aroma das Ervas. Não leve imitações. Não são boas. A boa é Aroma das Ervas. E tem também, caso você não pode consumir sal, tem uma linha completa de temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e em 14 estados brasileiros. Chegou lá, viu que não tem Aroma das Ervas, reclame com o dono do estabelecimento, reclame com o gerente. Quem é o gerente? Aquele lá, chama ele. Reclama, pergunte por que não tem Aroma das Ervas nesse estabelecimento. E você que tem um estabelecimento e não tem Aroma das Ervas, você está perdendo o cliente. Então, imediatamente, já pede aí, né, para o rapaz, a moça que faz as compras do seu estabelecimento para procurar Aroma das Ervas. aromadazervas.com.br, só entrar lá tem o caminho. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Pedro. Ô Batista, o que o Guarani, a posição que o Guarani mais precisa no momento é de um meia articulador de verdade, sabe? Chega de Diego Torres, chega de Isaac, pelo amor de Deus. Para dizer a verdade, até o Cauã jogou bem melhor do que esses dois aí, na única vez que ele foi ali na posição, que ele foi colocado ali na posição. Então o Cauã fez bem melhor do que esses dois aí. E também precisa de um atacante pela direita. Urgente. Não tem atacante pela direita. O Parede não tem condições. Bom, e até que enfim, né? Como a gente vinha pedindo muito, o Guarani aí colocou o Hélio, né? No comando da equipe. E eu tenho certeza que a torcida vai ter muito mais paciência com ele. E por outro lado, né, o presidente, né, que deveria ter feito isso bem antes,
jogou a responsabilidade no peito da torcida, que era que estava pedindo o Hélio o tempo todo, né? Então, pelo menos dessa vez, eles fizeram alguma coisa que a torcida estava pedindo. Um abraço, Edilson do Botafogo. Um abraço, muito obrigado. Com relação à lateral direita, o Frontini, na entrevista coletiva, diz que vai dar oportunidade ao Ian Henrique, que é menino da base, é bom jogador, gostei das vezes que o vi jogando. Portanto, dificilmente, né, o Guarani vai trazer algum lateral. Vai dar a oportunidade, na opinião do Frontini, a oportunidade será dada ao Ian Henrique. É isso mesmo, Batista. Eu até separei esse trecho da entrevista do Frontini, daqui a pouco vamos ouvir na íntegra, mas o curioso é que nesse momento o elenco do Guarani conta com apenas 2 jogadores de origem que são laterais direitos. O próprio Ian Henrique, como ele bem disse, que estava no Internacional, e o Rian, que foi contratado no início da temporada vindo do Ipiranga. Agora, eu quero depois até ouvir a opinião dos comentaristas, mas apenas 2 laterais para uma competição do tamanho da Série C, da importância da Série C, eu acho que é muito pouco. São 17 horas e 22 minutos. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera, desta sexta-feira, dia 13. Cuidado, hein? Sexta-feira, 13. Vamos aí, qual a importância da volta de Bruno Lopes, falando da Ponte? Atacante deve ser escalado como titular? Não dá para falar, né, gente? O trabalho depende do treinador. Eu acho que ele tem condição de ser titular, né? E a importância da volta dele é muito significativa. Agora, se ele vai começar o jogo ou não, na próxima semana, quarta-feira, contra o Atlético Goianiense, é uma coisa lá do treinador da Ponte, mas ele tem bola para ser titular. Na sua opinião, qual é o setor mais carente do Guarani e o que mais precisa de reforços no momento? O ataque. O ataque é o setor mais carente do Guarani. Precisa de lateral direito, precisa de volante, precisa de meia, mas principalmente atacantes, porque até o presente momento, aqueles que estão aí não entregaram o que a gente esperava deles, Batista. 17:23, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Chita. Batista, eu acho que o Guarani precisa de um lateral direito e no mínimo 2 atacantes, um no lugar do Paredes e outro no lugar do Maranhão, que infelizmente não deram certo. Um grande final de semana a todos, um abraço. Abraço, muito obrigado. Boa tarde, Batista. Eu estava ouvindo pela rádio Band de Goiânia, a classificação do Atlético Goianiense e usou a nomenclatura que o Dragão ia pegar a macaca do Brasil. Achei que ficou muito legal. Edson Luiz Magri, Distrito de Souzas. Abraço para você, Edson Luiz Magri. Abraço a todos aí de Souzas, onde nasceu a minha querida mãezinha, Eunice Pereira Batista. A minha mãe nasceu quando ainda Souzas se chamava Arraial dos Souzas. Era uma fazenda, né? Aí, muito tempo mais tarde, virou Distrito de Souzas, que é, no momento, a nomenclatura da região lá de Souzas. Mas era Arraial dos Souzas. E a minha mãe nasceu lá, meu avô Alcides Pereira. E nasceu a minha mãe. A minha avó era Salvina Pereira. E nasceu a minha mãe, Eunice, que morreu quando eu tinha 10 anos de idade lá em Biporã. Está enterrada lá em Biporã, norte do Paraná. E o meu avô, né, rodou bastante, mas morava aqui em Souzas
E aí rodou aí por aí e acabou indo lá pro norte do Paraná. E o meu avô morreu lá também. Morreu em Jataizinho. Meu avô, minha avó, né, estão enterrados em Jataizinho. E a minha mãe em Ibiporã, que é uma cidade bem próxima. As duas cidades são próximas ali de Londrina. Abraço para você. Realmente, essa nomenclatura que você disse aqui, que foi falada lá pela Rádio Bandeirantes de Goiânia, é muito legal mesmo. Macaca do Brasil. Até não sabia, estou sabendo por você. Depois até vou mandar uma mensagem pro pessoal, né? Os nossos amigos, a afiliada da Rádio Bandeirantes, que faz um grande trabalho no setor esportivo lá em Goiânia. E eu vou mandar uma mensagem elogiando, portanto, essa nomenclatura Macaca do Brasil. São 17 horas e 26 minutos em Campinas. Continue mandando mensagens. Batista, o lateral Diogo Matheus, acertou com o Botafogo da Paraíba para jogar a Série C. Quem pode vir para o Guarani para a lateral direita? Alex, Vila Boa Vista. Eu dei essa informação no começo do programa, nas manchetes, sobre a ida do Diogo Matheus para o Botafogo da Paraíba. E por enquanto, né, não tem nenhuma informação se o Guarani vai ou não contratar um outro lateral direito. Ouvinte continua mandando mensagem. 97102 1493. 97102 1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Quer ligações de WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G e 4G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Com a Desktop você fica conectado dentro e fora de casa, com um plano de celular com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil e que cabe no bolso de todo mundo. São planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Isso mesmo, R$ 39,99 por mês, com chip grátis, ligações inclusas e o acúmulo de internet para o próximo mês. Então, é o seguinte, se sobrar internet, você não perde, tá? Ela acumula para continuar conectado quando mais precisar. E tem mais. O seguinte, você vai trazer o seu número para a Desktop. E aí, só por esse fato, você vai ganhar bônus de internet. Mais conexão para você falar com a família, trabalhar, estudar, navegar com tranquilidade onde quer que você esteja. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou então acesse o site desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. São 17h29, Ponte ou Guarani hoje? Guarani. Guarani, Pedro Piscinato tá de folga, né? O Breno Beretta volta na terça da semana que vem. E o Pedro Piscinato tá cobrindo também na folga do bebê. Você tem aqui na Rádio Bandeirantes o PP. Informações do Guarani, diz aí, PP. Batistão, ontem o Hélio Cizenando foi apresentado oficialmente, já comandou 2 sessões de treinamentos com o elenco bugrino e, claro, está preparando o time aí para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani, que ontem e hoje realizou os treinamentos no AT5, lá na cidade de Paulínia, aqui próximo, na Campinas, um espaço, uma arena
com campus society com grama sintética, mas amanhã o Bugre já retorna às atividades para o estádio Brinco de Ouro. Estava treinando em Paulínia por conta das chuvas. E o Hélio, novo técnico do Guarani, que estava no Capivariano, fez uma grande campanha neste Campeonato Paulista de 2026, mas agora tem pela frente uma Série C, um modelo de campeonato totalmente diferente. E ontem, na coletiva de apresentação, o Hélio falou justamente a respeito dessa diferença de campeonato, de estilo de competição, e falou também um pouco mais para o torcedor bugrino sobre o seu estilo de jogo. Boa tarde, Hélio. Diego Linardo, da TV Bandeirantes. Eu queria saber qual é a estratégia tática que você pretende utilizar num campeonato mais extenso como é a Série C, vindo de um campeonato de tiro curto que nem foi o Campeonato Paulista. O bom da Série C é que você tem uma semana para trabalhar, né? Você tem uma semana para colocar conteúdos ali, né? Quem me conhece, quem me acompanha sabe das características da minha equipe, né? São características rápidas, pé na bola, a gente gosta de pressionar alto também, saber defender bem, andar para frente. São características que todo adversário, quem já me conhece, sabe o que vai ser exigido ali no nosso dia a dia. Eu não vou falar de questão tática ainda, porque eu estou conhecendo os jogadores, né? Eu tenho que adaptar também a eles, né? Que cada um tem a sua característica, não é eu querer colocar meu jogo, vou adaptá-los também. E eles entenderem a nossa filosofia. E depois a gente vai escolher quem estiver bem. Como eu disse, o Hélio está apenas há 2 dias aí no comando do Guarani, já está dando os treinamentos, mas ainda, é claro, conhecendo todo o elenco do Guarani, e falou na coletiva também como foram as negociações com o Guarani e citou a pressão de assumir um time do tamanho do Bugre. Isso, acho que é bem importante, frisou bem também. Acho que a conversa aconteceu naturalmente, né? Eu tinha conversa com o Frontini aqui, para ele me conhecer, eu nunca tinha trabalhado com ele também, né? Mas ele também conhece muita gente que trabalhou comigo também, que hoje é assim, né? Pega informação ali, como nós pegamos de jogadores, com certeza eles pegam de treinadores, né? Eu acho que o desafio, a torcida, assim, para nós treinadores, isso é o que nós escolhemos para a nossa vida, né? Então acho que é uma pressão gostosa, eu preciso estar preocupado mais com fazer com que meus jogadores joguem bem, né? Minha preocupação agora é que eu passo para eles é o Maranhão, depois 2 jogos em casa, então vamos uma coisa de cada vez, né? Vou ficar falando de pressão o tempo inteiro. Eu acho que eu tenho que preocupar em achar uma equipe, achar o ideal para mim lá contra o Maranhão fazer um bom jogo. E o Hélio, que não chegou sozinho ao Brinco de Ouro, veio acompanhado de 2 auxiliares, o Henrique e também o Lucas Andrade. O Henrique, aquele ex-jogador, ex-volante, que defendeu o Cruzeiro, Santos, Fluminense, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, ex-campeão mineiro vestindo a camisa da Raposa, campeão paulista também em 2012, quando defendia o Santos. E o Hélio destaca a importância de ter o Henrique ao lado dele ali, ajudando no vestiário, e como ele pode ajudar neste desafio no comando do Guarani. Ajuda primeiro pela pessoa que é o Henrique, né? Pela pessoa que pelo jogador que foi, né? Pela liderança que tinha, pelo vestiário. E agora desse lado aqui também, ele está querendo aprender também. A gente se deu bem lá no Pouso Alegre, até levei ele para o Figueirense, não tive oportunidade de levar ele para o Capivariano, que a comissão já estava montada, então acabei trazendo um cara que no dia a dia, comigo ali, até em termos de vestiário, vai nos ajudar muito, porque é um vencedor dentro do futebol. Curioso, né, que o Hélio cita que eles trabalharam no ano passado juntos no Pouso Alegre, na disputa da Série D, e também no Figueirense, na disputa da Série C. O Hélio tentou levar o Henrique para o Capivariano, mas lá já tinha comissão técnica física da casa, fixa da casa, como o Hélio bem disse, e agora eles reeditando essa parceria aqui no Guarani. E o Hélio, que ficou muito tempo no Capivariano, né, 5 anos, desde 2021 no comando do Leão, falou também sobre a importância de trabalhos longevos e destacou também o trabalho que ele tem e a atenção e cuidado que o próprio Hélio tem com categorias de base. Eu acho que isso é o desejo de qualquer treinador, né? Eu, graças a Deus, por onde eu passei, eu fiquei bastante tempo. Acho que o pouco tempo que eu fiquei foi no Mirassol 6 meses. Acho que no Paulínia eu fiquei 8, na Ponte eu fiquei 3, no Novo Horizontino eu fiquei 2, no Esportivo Brasil eu fiquei 3, agora no Capivariano eu fiquei 5. Então acho que é o objetivo de qualquer um, né? E para isso acontecer a gente tem que ser vencedor, né?
Tem que ir bem, em todos os sentidos, né? E eu espero sim, se eu subo a equipe, fico para a Série B, faço bom paulista, claro que entendo bastante de categoria de base, entendo bastante de jogador de base, corrijo diariamente, hoje a gente já conversou com alguns ali, é o meu trabalho. Eu gosto de estar corrigindo, eu gosto de estar falando, eu gosto de estar mostrando os caminhos, né? Então acho que eu tenho essa facilidade, eu espero acontecer com o Guarani, porque a categoria de base do Guarani é forte, ano passado fez boas competições a nível estadual, e eu tenho certeza que deve ter bastante jogadores ali, e com o olhar deles, tem a comissão também, já estava o Cordeiro aqui, muito próximo do Jair, que é o treinador do Sub-20, que é um amigo de longa data também, viu o Jair na final de carreira, então acho que essa integração também, para mim, é muito bom, e eu tenho certeza que E futebol não tem jeito, é longo, você vai fazendo o cara. Hoje eu acho que até o Frontino conhece um jogador que trabalhou com a gente, que é o James, que está no Fluminense, né? Eu fiquei com o James 3 anos lá, arrumando, até que ele apostou depois no James na Série B, e hoje foi o melhor zagueiro do Campeonato Carioca e rendeu um bom dinheiro no começo do ano aí pro Capivariano. Eu acho que esse é o melhor caminho, esse é o melhor cenário, mas para isso nós precisamos fazer equipes vencedoras também. E aí, agora é claro que com a definição do novo técnico, depois de 13 dias, o Guarani anunciou o Hélio Cizenando para o comando técnico na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, e agora, já com o professor definido, o Guarani volta ao mercado para buscar peças importantes para o elenco que vai disputar justamente a Série C. E aí, na própria coletiva de apresentação do Hélio, o Frontini foi questionado a respeito de contratações, e vamos ver o que ele disse. Eu segui o que eu falei aqui na primeira entrevista, né? Que observar o elenco, ter cuidado, o treinador está chegando agora para compartilhar. Às vezes uma posição que todo mundo está esperando que a gente vai contratar, a gente pode ter ali do lado, principalmente na base. Vou dar um exemplo para você. O Cicinho saiu, talvez todo mundo pense que a gente vai procurar um lateral direito. O Ian está chegando no Internacional, ele é um atleta da casa. Será que ele não merece também ser observado com mais carinho? Então é esse tipo de trabalho que a gente vai fazer agora, a gente está fazendo nesses 10 dias que a gente está no clube, mas a gente está de olho no mercado sim, dividir junto com o treinador também as posições necessárias, mas eu acredito que não vão ser grandes contratações, assim, um número de grandes contratações, são contratações pontuais, entendeu? Então, mas a gente primeiro vai olhar o que a gente tem aqui dentro. E aí, lembrando que a janela de exceção liberada pela CBF vai até o dia 27, mais 2 semanas aí para as equipes contratarem jogadores que disputaram os campeonatos estaduais, e a gente viu que o Frontini citou a posição de lateral direito, citou o Ian Henrique, disse que talvez o Bugre nem vá ao mercado, mas neste momento o elenco do Guarani tem apenas 2 jogadores da posição. O Ian Henrique, citado pelo Frontini, estava emprestado ao Internacional, retornou no decorrer do Campeonato Paulista, mas não foi utilizado pelo técnico Matheus Costa, e tem também o Rian, contratado vindo do Ipiranga, mas que ainda não estreou, foi até cotado para estrear naquela partida contra o Palmeiras na Arena Barueri, mas pelo que o Matheus Costa, técnico do Guarani na época, disse que o Rian acabou sentindo um incômodo no aquecimento e por isso não estreou. E nesta posição de lateral direito, o Guarani chegou até a sondar o Diogo Matheus, a gente debateu aqui por alguns dias, jogador que defendeu o Bugre de 2021 até 2024, mais de 110 jogos com a camisa alviverde, mas neste momento o Diogo Matheus está mais próximo do Botafogo da Paraíba, que também vai disputar a Série C e recentemente levou o Rodolfo e o Felipe Azevedo, que eram companheiros do Diogo Matheus na equipe do Capivariano, e é claro, todos comandados pelo Hélio Cizenando. E além da lateral direita, o Bugre ainda busca um volante, um meia e um atacante. Esses devem ser os contratados do Guarani para a sequência da temporada, Batistão. São 17 horas e 40 minutos em Campinas. Esporte em debate até às 19 horas e 30 minutos. Olá, CH, sua opinião aí, o noticiário do Guarani para você comentar. O Hélio é bem direto, né? A reportada... Vamos ver como é que vai ser, mas a reportada vai sofrer com ele, porque ele vai na medalha, não tem jeito.
Se você não pensar bem na pergunta, pode até perguntar de coisa ruim, mas tem que não perguntar o óbvio, que ele não tem ele não tem cerimônia não para falar a verdade, porque ele tem uma comunicação muito reta. Não tem essa coisa de ficar contornando, olha, porque eu acho, porque precisamos ver, não. Com ele é o seguinte, ou tá certo ou tá errado, ou vocês vão acostumar. Eu conheço um pouco mais e sei que essa é a linha de trabalho dele. Agora, eu gosto de uma coisa que tanto ele como o Frontini estão colocando e de maneira enfática, é a história da base. E ele colocou uma outra coisa que eu já conheço, mas para quem não conhece, ele já admitiu que vai caminhar de que maneira como técnico, né? Ele vai observar o grupo, ele está conhecendo ainda e vai adaptar um jeito de jogar para o grupo que ele tem nas mãos. É assim que tem que ser, não o contrário. Ele não é, apesar de ser da nova geração, essa geração de técnicos formado pela CBF Academy, nada contra, mas a metodologia da CBF é muito questionável, né? Mas vamos em frente. Ele é um cara que não faz questão de colocar assinatura no trabalho. Meu time aí, como o Diniz, por exemplo. Respeito, mas não concordo. Ele assina, ele quer deixar a marca registrada. O meu time tem que jogar assim, independente de quais sejam os jogadores. Não é assim que o futebol é tocado. Então ele foi contratado pelo currículo dele, pela qualidade do trabalho, só que isso é tudo no campo teórico. Ele precisa mostrar serviço. Ele mesmo disse também, o que sustenta treinador nesse país é resultado. Não deveria ser assim, mas é assim que a banda toca. Então ele sabe do tamanho da responsabilidade, da expectativa, do tamanho do Guarani. Eu acho que é uma grande oportunidade para ele fazer um grande trabalho, e se ele subir o time, ele definitivamente entra no radar dos clubes no futebol brasileiro. Com certeza. Vencer no Guarani tem peso. Só ver, só analisar, só perceber a história recente de treinadores que eram aprendizes e no Guarani, né, viraram realidade. Tem uma porção deles aí, né, fazendo sucesso, empregados, fazendo bons trabalhos, e eu tenho essa expectativa. Apesar de concordar que aqueles que toda hora mandam mensagem para a gente, olha, precisa contratar esse ou aquele, eu também acho que precisa contratar. Mas ele está muito calmo em relação a isso, e o Frontini também, né? Eles estão aguardando. Eu acho que essa oportunidade que talvez o Ian vai receber, eu acho que é merecido, né? Ele já era para, no Campeonato Paulista, ter atuado em uma ou duas partidas. Na Série C ele tem condição? Acho que tem que ver o Hélio, mas, repito, ele tem, quando pode, né, nesses recortes que o Pedro trouxe nos últimos dias, dito sobre base. Frontini falou desde a sua apresentação. E eu acho que tem que ser assim, porque o Guarani tem um grupo grande, tem vários jogadores experientes, e você pode lançar a mão de 1, 2 jogadores. Não tem nenhum problema, porque há qualidade na base do Guarani. E assim tem que ser. E o Hélio não tem medo de colocar garoto, não. Ele está acostumado a trabalhar com clubes com parcos recursos, com pouco dinheiro. Então ele está mais do que acostumado de improvisar, arrumar o problema que ele tem para aquela partida ou para aquele campeonato, o problema ser resolvido dentro de casa. Tomara que eles tenham sucesso. Está muito no começo o trabalho ainda, não dá para tirar nenhum tipo de conclusão. E para encerrar, eu digo o seguinte, ele pisa no chão e diz, só vamos falar do primeiro jogo, que é contra o Maranhão, fora de casa. Então, o nosso percurso é até o primeiro jogo. Depois, a cada partida, a gente vai projetando o jeito de jogar, time ideal, jogadores titulares, né, a base do time que deve ser rapidamente formado. E nesse período, Batista, eu tenho certeza que o Guarani vai ter alguns jogos treinos ou jogos amistosos para chegar no campeonato o melhor preparado física e tecnicamente possível, Batista.
Com relação à lateral direita, o Guarani tem um lateral chamado João Pim. Jogou a Copinha e jogou também o Campeonato Paulista. E foi muito bem em ambos. Então, se fosse o Guarani, não faria investimento na lateral direita. Até porque existe a possibilidade do Hélio Cizenando continuar usando o Rafael Rodrigues como lateral direito improvisado. Eu não achei uma fórmula ruim, não. Claro, perde a ofensividade, né? Mas ganha no sistema defensivo. A parte de trás ela fica muito protegida. Então deu resultado, pelo menos na minha visão, essa experiência que o Matheus Costa fez colocando o Rafael Rodrigues para jogar como lateral direito. Então não contrataria nenhum lateral direito. Daria oportunidade para mais um menino da base. Integraria no elenco de profissionais o João Pim. Anote aí esse nome. Bugrino vai ouvir bastante a respeito do João Pim. Nem sei se será no Guarani, mas com certeza é um lateral que vai ter uma carreira promissora. E sobre o Maranhão, que é o primeiro adversário, aliás, a Band vai transmitir a Série C. Então você vai ver os jogos do Guarani na tela da Band, tal qual aconteceu ano passado. Esse ano, também 2026, a Band comprou os direitos da competição. O Guarani estreia contra o Maranhão. O Maranhão jogou ontem pela Copa do Brasil diante do Ceará. Perdeu o jogo, placar de 1-0, mas teve mais posse de bola. Deu um sufoco no Ceará. Então veja o nível dos adversários que o Guarani vai enfrentar na competição. Estou falando aqui de um, que é o Maranhão, que enfrentou o Ceará, que é uma equipe tradicionalmente mais bem financeiramente falando, né? Está num patamar mais elevado do que a equipe do Maranhão. Então tem que tomar muito cuidado. Este campeonato é o último com essa fórmula de disputa, com 20 clubes participando. A partir do ano que vem, a competição terá 24. Esse ano caem só 2, sobem 6. E depois, em 2028, serão 28 times disputando o campeonato. Vai ficar mais difícil. Então, para não passar por vexames, como passou o time do Guarani o ano passado, tem que subir. Esse é o ano. E o Hélio Cizenando está ciente disso. Tanto é que falou na entrevista coletiva de que o sucesso no campeonato é o acesso. E eu não estou nem cobrando o título. Acho que o Guarani tem chance, tem possibilidade de lutar pelo título, sim. Mas o mais importante não é o título. A taça é importante, título sempre é importante. Agora, o importante mesmo é o acesso. Guarani precisa estar entre os 4 que vão no ano que vem para a Série B. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar aí do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno
É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E também tem lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes! São 17 horas e 52 minutos em Campinas. Já já tem mais informações do Guarani e já já também tem mais informações da Ponte Preta. Agora tem intervalo. Voltamos em instantes. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. Ontem, jogos realizados pela quinta rodada da competição. Com destaque para a vitória do São Paulo pelo placar de 2-0 para cima na Chapecoense. Tivemos ainda o resultado de derrota do Palmeiras de virada, perdeu para o Vasco pelo placar de 2-1. Ontem também, o Fluminense bateu o Remo por 2-0. Grêmio e Red Bull Bragantino empataram por 1-1. O confronto entre Botafogo e Atlético Paranaense será no final do mês, porque o Botafogo esteve envolvido nos jogos aí da Copa Libertadores da América. São Paulo, nesse momento, é o líder, em 13 pontos, líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras é o segundo colocado com 10, o Fluminense também com 10 pontos. Amanhã, já abertura da sexta rodada, com Vitória e Atlético Mineiro 6h30, 8h30 tem Botafogo e Flamengo. No domingo, Fluminense e Atlético Paranaense, Internacional e Bahia. Tem o clássico na Vila Belmiro, domingo 4 da tarde, Santos e Corinthians. 6h30, o Palmeiras volta ao Allianz Parque, vai pegar o Mirassol. Ainda no domingo tem Coritiba e Remo, Cruzeiro e Vasco, Red Bull Bragantino e São Paulo. E segunda-feira tem Chapecoense e Grêmio. Destacando agora a Copa do Brasil. Ontem foram definidos os últimos times que avançaram à quarta fase da competição. Tivemos os seguintes resultados. O Barra eliminou o América Mineiro nos pênaltis 4-3, após empate no tempo normal pelo placar de 0-0. O Juventude, também nos pênaltis, venceu a Tunaluso pelo placar de 4-1, após empate no tempo normal por 1-1. Quem também se classificou foi o Sport, também nos pênaltis, 5-3 para cima do Anápolis após empate no tempo normal por 1-1.
O Novo Horizontino venceu o misto por 3-0 e está classificado, assim como o Figueirense, que fora de casa derrotou o Amazonas. E o Operário do Paraná, derrotou o Capital por 2-0, times, portanto, classificados. Lembrando que na quarta fase da competição, a Ponte Preta vai encarar o Atlético Goianiense, sendo que o jogo será realizado com mando do time de Goiás. Jogo único também na quarta fase da competição. Pelo Campeonato Paulista da Série 2, vai começar a segunda fase. Agora 8 times se seguem na briga. Serão 2 grupos, né? 2 grupos, sendo que os 2 primeiros de cada grupo vão para a semifinal. Amanhã, às 5 da tarde, em Piracicaba, tem 15 e Água Santa. Amanhã também, 18 horas, Votuporanguense e Ituano. Já amanhã também, sábado, 18, 19 e 15, Sertãozinho e São José. E para domingo, na Rua Javari, 10 horas da manhã, tem Juventus e Ferroviária. É a primeira rodada da segunda fase da Série 2. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h58, ouvinte no ar. Fala, Batista, boa tarde. Aqui é o Sami da Hípica, bugrino da pele até o osso. Hoje eu gostaria de ouvir a opinião dos amigos sobre o momento do futebol brasileiro. Acho que do futebol moderno como um todo, né? Eu vou expandir um pouco minha pergunta e a opinião de vocês seria muito interessante para entender todo o contexto e a conjuntura do futebol brasileiro, né? Hoje a Nike apresentou a camisa da seleção com aquele símbolo do Jordan, né? No lugar do swatch da marca. E em cores que não tem nada a ver com a camisa amarela canarinho, descaracterizando por completo a nossa identidade. E acho que isso é uma simbologia muito relevante para nós que gostamos de futebol, porque demonstra, no meu entender, a decadência e praticamente a falência do futebol brasileiro enquanto futebol arte, futebol de drible, do improviso, e a gente tentando imitar o europeu sem nunca conseguir. Fora isso, eu tenho notado, né, aos finais de semana, por exemplo, indo até a Lagoa do Taquaral, tenho quase 50 anos, quando eu era criança, eram vários e vários campos de futebol ali, e todos eles lotados, com time esperando para jogar, né, e se revezar. E nos bairros também havia muitos campos de futebol, e todos eles lotados. Hoje, a gente vê na própria Lagoa aqueles campos se transformando em quadras de beach tênis. No próprio estádio do Guarani ali, aquele campo de terra, qual joguei bastante, torneio campeonato interno, hoje é uma academia de beach tênis. Então não tem mais criança como existia há muito tempo atrás para formar isso, e sobravam talentos no futebol, né? Então, queria ouvir a opinião de vocês em relação a esse cenário, tá bom? Grande abraço. Abraço, muito obrigado pela sua participação. É um tema extremamente envolvente. Precisaríamos de mais tempo para debater esse assunto, mas nem por isso vamos deixar de colocar aqui a nossa opinião.
Começo com você, CH, para dar uma satisfação aí ao nosso ouvinte, que colocou duas questões, né? Uma sobre a camisa azul, que foi lançada ontem pela CBF, uma camisa diferentona. É azul, mas é toda ela manchada de preto. E segundo alguns entendidos, né? Até quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a foto. Isso aí foi inspirado no sapo dardo venenoso, que é um sapo que vive na Amazônia. Então é aquela história do meio ambiente e tal, né? Essa conversa que realmente ganhou muito espaço, e aí alguém deve ter pensado, vamos colocar isso aqui que dá resultado. E aí lançou essa camisa azul. E o outro tema que ele pediu para a gente comentar é a questão também, né, que não tem mais campos, os chamados campos de várzea, e o Brasil não consegue mais descobrir os grandes talentos, sem CH. Não existe mais mesmo, campo de várzea é muito difícil. Nas praias, em muitos lugares, não é possível mais você praticar o futebol, porque tem cadeira estendida, uma quantidade gigantesca de pessoas que normalmente não gostam daquela bola perdida, aquela bolada, você quando está sentado, né, curtindo ali a sua praia, enfim, realmente isso é uma dificuldade, mas o principal problema nesse aspecto é a elitização do futebol no Brasil. Vou explicar. Hoje, para você ter o seu filho praticando futebol ou jogando numa estrutura que seja condizente, você tem que pagar. Raros são os casos de atletas que treinam em estruturas condizentes de graça. Então, hoje, futebol, para a categoria de base, virou sinônimo de gente que tem dinheiro. É isso que virou. Vê se você consegue entrar em algum clube sem pagar. Pode ser até que seu filho seja um fenômeno, tem um empresário, o empresário tem um relacionamento lá, mas vai ter um toma lá da cá, do empresário e do clube de futebol. Não tem mais nada de graça. Isso é ruim também. E eu lamento muito isso. Mas existem outras coisas mais graves do que tudo isso que o ouvinte está falando, na minha modesta opinião. Primeiro é a venda, não é? A lei brasileira que permite que muitas negociações, ainda com um garoto tendo 17, 18 anos, já possa acontecer, já possa ser vendido, de uma maneira que dá para burlar a lei. Não é uma coisa muito rígida. Esse é um aspecto. O outro aspecto é a falta de espaço nos times. A gente estava discutindo outro dia aí a história de estrangeiros por time e por jogo. Liberaram 9 agora no Campeonato Brasileiro da Série A. Isso está errado. Está errado. Isso só favorece o empresário. Então você tira espaço da base. E sobre a camisa, Batista, é uma discussão. Eu gosto das camisas tradicionais, tá? Amarela e a outra azul. Ponto. Dito isso, eu quero tentar explicar rapidamente por que a segunda camisa do Brasil tem essa marca de sapo aí. Tem o Jordan, que é uma marca, né? Não é a mesma empresa, mas ela surgiu da Nike. E essa marca, ela só tem um patrocinador, aliás, um time patrocinado no mundo, é o Paris Saint-Germain. Se você observar toda a linha de passeio, de street, linha casual do Paris Saint-Germain, você vai perceber que foge muito da regra do futebol. E qual é a intenção do patrocinador e da CBF? Expandir a marca para outras tribos, não é? Eu vou repetir, eu não gosto disso, mas eu estou contando um pouquinho da justificativa das pessoas que decidiram por essa camisa. Eu não gosto, pode ser o sapo cururu, seja o sapo do raio que eu parta. Eu não gosto dessa camisa. Mas é a modernidade, é o negócio, o que vocês podem ter certeza. Para patrocinar a seleção brasileira, a Nike e a Jordan não pagaram pouco.
tem que ter a contrapartida. Então eles abrem o leque. Ao invés de só concentrar no futebol e dos consumidores de futebol, eles lançam uma linha de moda casual e street para poder vender mais. Esse é o futebol moderno, viu, Batista? Bom, pode ser, né, uma camisa moderna, isso é inegável. Pode ter a influência da cultura urbana por causa do Jordan. Pode também ter aí a preocupação com a biodiversidade brasileira, mas está completamente fora da tradição do Brasil. A camisa azul foi utilizada em 1958 e tem uma história por trás dela. Inclusive com o Paulo Machado de Carvalho, já falecido, que Deus o tenha, no chefe da delegação. Não podia usar a mesma cor de uniforme, né? Porque o Brasil, o uniforme afinal era exatamente igual ao adversário, e o Brasil tinha que jogar de azul. Ia jogar contra a Suécia, que tinha o direito, pelo sorteio, de utilizar a camisa amarela. E o Brasil, portanto, tinha que jogar de azul, mas não tinha o segundo uniforme. E aí o Paulo Machado de Carvalho foi lá numa loja de material de construção, aliás, de material esportivo, e comprou a camisa azul. Mandou bordar o escudo e no vestiário disse para os jogadores que a camisa era uma inspiração do manto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E deu muito certo, o Brasil foi campeão em 1958, ganhou o primeiro título. E até apagando um trauma que existia desde 1950, quando teve o Maracanazo. Perdeu no Rio de Janeiro e o Brasil usava a camisa branca, era o uniforme do Brasil. Trocou até de cor de camisa, passou a usar a camisa amarela por causa do trauma de 1950, o jogo diante do Uruguai. O Brasil era amplo favorito e perdeu por 2-1. E o Uruguai ficou com a taça de campeão. Então tem toda uma história que deveria ser respeitada. Mas em nome da modernidade, muitas pessoas jogam o vocabulário brasileiro na lata do lixo. Joga o comportamento tradicional de famílias na lata do lixo. Joga na lata do lixo também tradições que não deveriam ser mexidas. E alguém pode dizer, você não aceita a modernidade. Sim, aceito com muito bom grado a modernidade. Já disse aqui que o mundo caminha para frente. Agora, tradição é tradição. Você não pode mexer na tradição. Não pode mexer na bandeira brasileira. É tradição, existe todo um contexto por trás. E não deveria mexer também na camisa azul da seleção brasileira. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa noite já, um abraço a você, um grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Quero dar uma olhadinha rápida aqui no Fala Galera, vamos lá, vamos ver. Fala Galera, qual a importância da volta de Bruno Lopes? Atacante deve ser escalado como titular? Sim, deve ser escalado como titular, sim, claro que sim. Agora tem aí o Baianinho, que é uma bela opção, né? O Diego Tavares não vem bem e na posição do Diego Tavares, quem se encaixa muito é o Bruno Lopes. Então, se for montar aí num 4-4-2, por exemplo, ou vai ser um 4-3-3, porque agora é fora, né? Agora é contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. E aí, como é que vai ser? Vai jogar também com 3 atacantes? Se for jogar com 3 atacantes, aí dá para se pensar, sim, na presença do Bruno Lopes com o Potker e com o Brian Borges, naquela situação que deu muito certo, fazendo a dobra pelo lado esquerdo. Agora, quem pediu passagem também foi o Baianinho.
Entrou muito bem no jogo, muito bem. Mobilidade, vai para cima, volta, ajuda a marcar, faz fumaça, não dá sossego para o adversário. Essa é a realidade com relação ao Daniel Baianinho. Então, é excelente a volta do Bruno Lopes e é muito bom para o treinador da Ponte, obviamente, poder ter mais opções. A partir de agora, o Rodrigo Santana, no ataque, começa a ter o chamado bom problema. Então, é muito boa a volta do Bruno Lopes e ele volta para ser titular, pelo menos no atual contexto de avaliação do elenco pontepretano. E agora o Fala Galera do Guarani. Vamos dar uma olhada. Na sua opinião, qual é o setor mais carente do Guarani e que mais precisa de reforços no momento? Um só. A pergunta é no singular. Ela não me pergunta quais os setores, e sim qual o setor. Didaticamente, a gente sempre divide um time de futebol entre defesa, meio-campo e ataque, incluindo o goleiro na defesa. O goleiro é o primeiro homem da defesa. Então eu diria, para não contrariar os nossos inteligentíssimos produtores, que de vez em quando jogam uma casquinha de banana para a gente pisar, mas eu sou de circo, eu pulo. Aliás, aqui tem uma boa, né? Daquele cidadão europeu, né? Muito boa. Ele, certa vez, caminhando pela calçada, pisou numa casca de banana e caiu. Se ralou todo, quase se arrebenta inteiro. 15 dias depois, passando pela mesma calçada, o mesmo porco suíno que joga coisa na calçada tinha jogado a casca de banana. Então, o europeu tá vindo e vê a casca de banana a uns 10 metros. E falou assim: ai, meu Deus! Olha a casca de banana, vou cair de novo. Então você só cai, né? A gente aqui desvia, mas a produção às vezes bota uma casquinha de banana e a gente desvia. Só não pode falar, vou cair de novo, né? É uma só. E quando cai. Mas a nossa produção é brilhante e eu não quero contrariá-la. E vou responder a pergunta exatamente com o conteúdo que gerou a pergunta, eu gero o conteúdo da resposta. Ou seja, eu vou responder ao pé da letra. Qual o setor? 2 pontos. Tem aquela música de suspense, de sorteio aí ou não? Qual o setor mais carente do Guarani? O ataque. Batista. São 18 horas e 13 minutos. A sua opinião também, Tigrão, sobre a nova camisa. O ouvinte fez colocações importantes e também a questão aí sobre campos de futebol que não existem mais e não se descobre mais jogadores aí pelos rincões do Brasil. Você lembra, né? Lá no Torneio da Cana, só lá em São Joaquim da Barra, nós tínhamos 10 estádios, né? O arquibancada era o barranco e o gramado era um raspadão. E você vê quanto craque que surgiu lá, né? Talvez o principal exemplo seja você, né? Então é importante sim os campos, a pelada, os torneios amadores. Hoje está voltando um pouco. Aqui em Campinas, por exemplo, nós temos belíssimas praças esportivas onde o futebol é jogado. Agora, eu gostava mesmo do campinho. A gente roçava um terreno baldio de 250 metros, espetava 2 bambus lá num canto, espetava 2 bambus sem travessão. Bambu assim de 1,5 metro do chão. Espetava lá, depois pegava com algum pintor que estava pintando uma casa no bairro, pedia, não levava na mão grande não. Pedia lá um pouquinho de cal, né? A brocha. E ainda fazia grande área, laterais, linha do gol, e rachava o pau no terreno. Às vezes todo torto o terreno, todo cheio de áreas de barranco. Um lugar ele era mais baixo, ele era todo inclinado, né?
E a gente jogava. E eu vi cara ali fazer coisas do arco da velha com a bola. E aí não foi observado, mas poderia ter sido. Então é nesses campinhos que surgem, às vezes, os grandes talentos. E isso faz falta, assim, pro futebol brasileiro, né? Então, a questão do campinho está fazendo falta. A questão das praças é importante, mas ela já é elitizada. O cara tem que ser bonzão para jogar numa primeira divisão de campeonato amador em Campinas. Já se tivesse mais campinho espalhado, aí a molecadinha com 7, 8, 10, 12 anos já rachava o pau lá e poderia ser observada. E quanto à camisa da seleção brasileira, com todo o respeito, eu achei um horror. Um horror. Parece que é uma camisa de um time de outro planeta. Vou chutar um time aqui. Olha a camisa, pô. Sabe, ela não é um degradê. Os shorts tem a mesma... é moderno. Tá bom, pô. Eu R$450, reais, Tigrão. Eu não sou retrógrado, não. Oi, Pedrinho. R$450 o modelo torcedor. Modelo jogador, 750. Não pago 40. Tá dada a minha resposta, Batista. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, meus companheiros da Band Campinas. Dando tempo aí, eu gostaria de saber de vocês o seguinte. Carlos Batista, Valdemir, CH e o Gleger, se estiver por aí, fazem parte de um colegiado. E esse colegiado é o técnico do time. Só está faltando escalar o goleiro. E as opções são Carlos Miguel ou Kaique França. E aí, companheiros, como é que esse colegiado vai lidar com isso? Quero a opinião de todos vocês, hein? Beleza? Já dou a minha já. Boa tarde, beijo no coração. Em té. Inté. Gostei do Inté. Vai, Tigrão. Kaique França. E você, CH, para dar uma satisfação aqui para o nosso querido ouvinte. Kaique França. Pedro Piscinato, ele quer a opinião da equipe toda, pelo menos a equipe que hoje está no ar. Vou atrás do Tigrão, Kaique França. Nunca te dê essas liberdades. Nunca te dê essas... Tá vendo, Batista? Você põe o cara aí, dá moral, começa a elogiar. Aí, ó. Chegou agora, já quer ir na janelinha, pô. Que isso, rapaz? Se enxerga, ó. Você acha que você tem cabedal pra ir atrás de mim? Vá se danar, rapaz. Tenho que seguir seus passos. Você é um exemplo. Você vai na frente, eu vou atrás. Exemplo? Então vai na frente que eu engato em você e vou te guiando. Pra mim também, Kaique França é mais goleiro do que o Carlos Miguel. O Carlos Miguel, ele foi eleito aí o goleiro do Campeonato Paulista de maneira equivocada. Aliás, quem é que vota, hein, no Campeonato Paulista? Eu, por exemplo, não fui consultado. E aqui da nossa equipe também, ninguém foi consultado sobre a seleção do campeonato. Eu não sei quem é que vota, mas ninguém foi mais goleiro do Campeonato Paulista do que o Hugo Souza. Então, ele deveria ter sido o goleiro do Campeonato Paulista. Batista. E não o Carlos Miguel, que acabou se destacando aí no jogo final, né? Mas não, é o campeonato, nada. Não é o jogo final, é o campeonato inteiro. Seleção do campeonato. Na primeira final, lá em Barueri, ele defendeu um pênalti que o cara chutou em cima, na cara dele. Na cara dele. Entendeu? Foi isso que ele fez lá, o Robson. Bateu um tiro de meta, ele defendeu o rosto e a bola bateu, lógico, ele ficou como um poste. E o Robson tinha o gol inteiro para chutar, chutou em cima do poste. Essa é a primeira partida das finais, Novo Horizontino. No domingo passado, estava 1-0 pro Palmeiras. Pô, a lambança que ele fez no gol de empate do Novo Horizontino foi um filme de pastelão, pô. Foi circense. Foi ridículo. Ele estava com a bola dominada, agarrada, segura.
ele solta, ela passa por baixo da perna dele e ele cai de joelhos para frente. E aí o jogador do Novo Horizontino dá um biquinho e faz o gol. Falha de goleiro principiante, de um goleiro muito grande que quando tem que dobrar a coluna ali, que tem que pegar a bola baixa, mas estava chovendo. Que chovendo o quê? Luvas moderníssimas. A luva tem até imã. Viu? Para, tem que comer muito feijão ainda para ser o melhor goleiro do Campeonato Paulista. É que quem vota, que eu não sei quem é, vota olhando a tabela. Aí fizeram um mistão entre Palmeiras e Novo Horizontino. Como se o Bragantino não tivesse mostrado grandes jogadores, como se o Corinthians, o São Paulo, o Santos não tivessem mostrado grandes valores, né? Então, essa pergunta é assim, na lata. Kaique França. São 18h21. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Beef com blends selecionados e muito sabor pronto para surpreender aí na sua casa. E quando chega a hora de reunir os amigos e a família, pessoal da empresa também, aí a Mites Beef entra em campo com o serviço de churrasco em domicílio. Leva carnes nobres, preparo impecável, bebida, salada, leva o churrasqueiro, os garçons, enfim, toda a infraestrutura para fazer do seu churrasco um sucesso. Todo mundo vai gostar e você será elogiado. O Denilson Alves está no mercado há mais de 20 anos e ele sabe como fazer. Então confie na tradição da Mites Beef. Mites Beef, na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Ligue 3294-7003 ou para o WhatsApp 998346840. Repita o celular 998346840. Mites Beef. Vamos falar da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, hoje foi dia de mais uma apresentação na Macaco. O lateral Thales, de 26 anos, é o 10º reforço confirmado na Ponte Preta para a sequência da temporada. E como eu disse, foi apresentado hoje, foi anunciado hoje pela manhã no CT do Jardim Olina. Estivemos lá para conversar com o Thales e ele se apresenta para a torcida da Ponte Preta e fala a sua carreira até chegar na Macaca em 2026. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito feliz com essa nova oportunidade que se inicia na minha vida. Eu acho que tudo é no tempo de Deus e espero que essa oportunidade seja de vitórias para todos nós. Bom, meu nome é Thales, tenho 26 anos, fiz minhas categorias de base no Cruzeiro até os 18. Depois fui pro América com 20 anos, onde me profissionalizei. E depois eu tive 2 empréstimos pro ABC e pro São José do Sul. Em 2024 estive no Remo, onde fui campeão paraense e tive uma lesão. Depois me transferi para o Vila Nova, onde eu estava ano passado, e agora chego nesse novo capítulo com muita energia, com muita alegria. Espero que seja um ano de muitas vitórias para nós. Tá aí o Thales falando um pouco dos times onde ele já jogou, mas ele falou também suas características de jogo dentro de campo e falou também sobre a briga por posição na lateral direita da Macaca.
Bom dia, Thales. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes. Gostaria que você falasse mais para o torcedor pontepretano que ainda não te conhece, mais das suas características, como você gosta de jogar dentro de campo e como você vê essa disputa por posição. Hoje o Pacheco é titular absoluto na lateral direita, tem o Brian Borges também que joga na frente, joga na direita. Como você chega conhecendo o elenco e vê essa briga por posição? Bom, minhas características, eu sou um lateral rápido, gosto de chegar no fundo, gosto de pisar na área. E o mais importante é ajudar a equipe dentro de campo da melhor forma, com muita luta, muita entrega, e acho que é isso. E sobre a disputa por posição, nós sabemos da qualidade do elenco. Eu acho que o mais importante é todo mundo estar bem, para quando o professor precisar, quem entrar conseguir corresponder à altura e ajudar a Ponte Preta a conquistar as vitórias, que é o mais importante. E aí o Thales comentou sobre a briga por posição na lateral direita. Neste momento o elenco da Ponte Preta conta com o Pacheco, o Justen, o Thales, recém-chegado, e também o João Gabriel como laterais direitos, sem contar o Brian Borges, que tem jogado na segunda ali. Nem vou colocar ele nesse balaio aí de lateral direito. E uma dedução minha, talvez o João Gabriel possa até ser emprestado para a sequência da temporada para ganhar mais minutos em campo em outro time, até porque eu disse, a Ponte Preta tem o Pacheco, tem o Justen, tem o Thales, se precisar também tem o Brian Borges, então pode ser aí, tô achando que o João Gabriel possa ser emprestado. E o Thales, que já está treinando com o elenco da Macaca, nos próximos dias deve ter o seu contrato publicado no BID e ficar à disposição do técnico Rodrigo Santana para o confronto da Copa do Brasil, quarta fase da competição contra o Atlético Goianiense, um adversário que o Thales já conhece bem. Ele estava no Vila Nova, chegou a enfrentar o Dragão nesse ano e fala sobre esse confronto importantíssimo na Copa do Brasil. É verdade. Inclusive esse ano eu já enfrentei o Atlético, sei bem como joga o time deles, apesar de ter mudado o treinador recentemente. Mas dá para ajudar sim, eu acho que o Atlético é uma equipe qualificada, tem jogadores bons lá, mas eu acredito que possamos ir lá e fazer um excelente jogo e buscar a classificação, que é o mais importante. E esse confronto da Ponte Preta na Copa do Brasil já tem data e horário definido. A CBF definiu hoje, no início da tarde, a data e horário desta partida. A Macaca vai enfrentar o Atlético Goianiense na quarta-feira, dia 18 de março, às 8 horas da noite, lá em Goiânia. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver aí a arte divulgada pela Ponte Preta com todas as informações deste confronto importantíssimo da Macaca, que, como eu disse no meu destaque inicial, vale R$2 milhões. E aí vamos escutar mais uma fala do Thales, ele que já conhece o técnico Rodrigo Santana. Os dois trabalharam juntos no Remo e agora o novo lateral da Ponte Preta fala sobre essa antiga parceria com o novo treinador da Macaca. Como eu disse, eu recém cheguei, ainda não tive a oportunidade de fazer algumas sessões de treino com ele, mas como eu disse, eu conheço ele, eu sei das ideias dele, sei que é um excelente treinador. Eu acho que se o grupo souber extrair o máximo do estilo de jogo dele, tem tudo pra gente dar certo esse ano e fazer um excelente ano, cara. Essas foram as falas do Thales, 10º reforço anunciado pela Ponte Preta. É claro, a Macaca ainda observa o mercado. O próprio Rodrigo Santana disse isso na última coletiva após a vitória diante do Guarani de Bagé. A Ponte Preta busca com cautela mais um zagueiro e mais um volante, pelo menos essas duas posições são prioridades neste momento na Ponte Preta. Em paralelo a isso, a Macaca ainda negocia a renovação com o Danilo Barcelos. O jogador tem treinado normalmente, treinou hoje com todo o grupo no CT do Jardim Olinda e agora discute com a diretoria uma possível renovação de contrato, já que esse contrato atual do Danilo Barcelos com a Macaca se encerra agora no final de março. Batistão. Quero ouvir o Tigrão e também o CH, mas antes, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está esperando você para saborear a melhor pizza de Campinas. E por um preço, gente, sensacional. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. E tem aquele chopp Brahma geladíssimo
para acompanhar toda a variedade de pizza, lanches e pratos à la carte também. Chopp Brahma 8,90 de 300 ml. E para os amantes de cerveja tem balde com 4 garrafas de 600 ml para facilitar aí para você. Balde de cerveja a partir de R$ 40. Nas noites de terça a sábado, você já tem um compromisso, um encontro, você e seus amigos e também aí o pessoal do futebol. É isso mesmo, você e o seu grupo vai aproveitar, ou você e o seu grupo vão aproveitar, aniversariante com grupo acima de 10 pessoas, não paga o rodízio. Confirme com o João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Repito, 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes. E aí, Tigrão, o que você achou da fala do Thales? Ele trabalhou com o atual treinador no Remo, então pode ser que ele ganhe uma camisa titular no time da Macaca ou não tem nada a ver? Vai brigar, né? Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade porque a Ponte ali no setor, ela tem algumas opções interessantes, né? Hoje o titular é o Pacheco, mas joga por ali também o Brian Borges, que acho que não volta mais para lateral pelo que ele está jogando numa posição de segunda linha ofensiva, às vezes até na meia, como na posição onde ele fez o gol da vitória da Ponte contra o Guarani de Bagé na última quarta-feira. Eu acho que o meu som não está muito legal. Eu vou reconectar e voltamos já. Perfeito. Enquanto isso, quero ouvir você, CH. É a mesma pergunta, né? Sobre o Thales. Porque, notadamente, é um jogador que dá a impressão de que foi um pedido do treinador. Porque a Ponte já tinha aí outros laterais, né? O Pedro Piscinato colocou aqui 4 laterais, então, e pode ser 5, né? Porque tem o Brian Borges também. É isso, tem o Brian. Então, tinha aí já um número grande de laterais para a direita, mas o jogador está chegando. Então, dá um indicativo de que foi o treinador que pediu, hein, CH? Eu não posso passar batido com esse detalhe. Tem empresário lá de Goiânia e nada contra, viu, gente? Nem contra o rapaz que chegou, tampouco contra com o Estado, mas o pessoal lá de Goiânia tem uma penetração muito grande nos clubes de Campinas, né? Impressionante o número de jogadores que vem de Vila, etc. Mas vamos em frente. Eu tenho a impressão, Batista, que a Ponte não vai ficar com essa porção de laterais pelo lado direito. Eu tenho a impressão que pelo menos um, e deve ser o menino da base, que vai ser emprestado para ganhar mais quilômetros rodados, não é? E eu tenho a mesma leitura que você. O Thales, para mim, foi pedido do treinador. Você veja que na declaração de bate-pronto, ele já falou, já trabalhei com ele assim, conheço o estilo de jogo, se o grupo aproveitar, nós poderemos fazer um grande campeonato, enfim. Está muito claro isso, sua leitura é igual à minha. O treinador pediu a contratação do Thales. Agora, repito, não acredito que o Brian volte para a lateral direita e desses 3 ou 4 ali, um pelo menos, deve ser emprestado, Batista. Bom, Tigrão, fala aí. Reconectei. Vai. Agora tá bacana. Sim. Então, são 4, 5, mas nós estamos falando, né, tem o João Gabriel, né? Bom, Pedrinho, vamos lá. Primeiro, Pacheco. Segundo, Justen. Lucas Justen. Terceiro, João Gabriel. E agora o Thales. Thales, mas você está esquecendo de um aí. O Brian que a Ponte Borges. tinha perdido na justiça. O Júlio, bem lembrado. Então, esse cara precisa ter uma oportunidade.
Ah, mas é cedo para ele ainda. Volta pro sub-20, esse cara tá prontinho. Então nós estamos falando de 5. Sem falar do Brian Borges. Então, Batista, respondendo objetivamente, o Thales, claro, todo mundo vem para brigar por titularidade. Mas a luta dele será titânica e talvez inglória. Torçamos para que ele nos surpreenda a todos. São 18 horas e 35 minutos em Campinas. A Ponte joga na quarta-feira a Copa do Brasil. E no domingo já estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Estreia contra o Atlético, jogo fora de casa. E aí, qual será a logística da Macaca, hein? Ponte Preta, como você bem disse, joga na quarta noite em Goiânia e já na sexta, segundo a logística da Macaca, já viaja para Minas Gerais para encarar o Atlético. Então na quinta-feira deve bater em Campinas rapidamente e aí na sexta-feira geralmente as viagens acontecem após o almoço, o elenco treina de manhã e viaja no período da tarde. Essa deve ser a logística da Macaca na semana que vem, Batistão. Bom, o Tigrão, né, que é o nosso consultor especial para assuntos de viagem, porque ele viaja muito. Não seria melhor a Ponte fazer um mini tour, né? Sair de Campinas, joga em Goiânia, Copa do Brasil, sai de Goiânia, vai para Juiz de Fora. Acho que é Juiz de Fora, deve descer em Juiz de Fora, né? Porque lá em São João del Rei não tem aeroporto de avião grande. Acho que não tem. Nunca desci lá. Aliás, não conheço São João del Rei. Não é Juiz de Fora, não. Não? Não é não. Aí vai descer em Confins. Vai descer em Confins? É. Quantos quilômetros tem de Confins a São João del Rei? Não, eu não tenho essa distância aqui, mas Juiz de Fora fica lá do outro lado, na divisa com o Rio de Janeiro, né? Então não tem nada a ver. Eu posso, assim, são trechos que eu não percorro assim com frequência, não. Mas eu entendi o teu raciocínio. Vai voltar para Campinas, você está em Goiânia, você volta para Campinas para daqui a pouco ir para São João del Rei, né? Eu já pararia em Minas, já faz um convênio aí com alguém para tocar os treinamentos de lá e depois toca na véspera para São João del Rei. É o que eu faria. A sua observação é boa. Ah, mas são distâncias curtas, é 1h10 de avião de Goiânia até Campinas. E se for para Belo Horizonte para ir para São João del Rei, é mais 50 minutos, 45, 50 minutos. Então também é válida essa argumentação. Vem aqui, tá no CT, jogador fica com a família, né? Agora, por exemplo, se a Ponte fosse jogar em Salvador e depois tem um jogo em São Luís do Maranhão, aí vem de Salvador para Campinas e depois vai para São Luís, aí a sua tese seria mais consistente. Como são distâncias relativamente curtas em se falando de transporte aéreo, talvez a Ponte não faça isso. Mas se fizer, ou seja, não voltar, já faz a emenda direta Goiânia, São João del Rei, também não está errado não, você tem razão. Batistão, oi. A distância do aeroporto de Confins até o estádio do Atlético, 230 quilômetros. Tá dando aqui pelo mapa, pertinho, pô. 3 horas e 55 É daqui em Araraquara. minutos. É daqui em Araraquara. Agora bota de São João del Rei até Juiz de Fora. Tá, vai ficar mais longe. Né? 155 km, 1 hora menos. Mais perto. Bom, tá bom. Tá aí, eu falei, não é um trajeto que eu faço com frequência, só que estrutura de aeroporto, opção de voo, aeronaves maiores, é tudo em Confins, que é o aeroporto internacional de Belo Horizonte, que fica em Confins, né? É igualzinho lá São José dos Pinhais, em Curitiba. O aeroporto fica em São José dos Pinhais, mas é o aeroporto internacional de Curitiba. Durma com um barulho desse. Então, diferença aí de 50, 40, 50 minutos, eu acho que são boas opções. Mas voltar de Goiânia para Campinas, 1h10. Aí descansa, dá um dia de folga, tal, vê
dar aquele tapa na barata. Sabe como é que é, né, Batista? Às vezes faz falta, né? Principalmente pra essa molecada aí que tá, né? É o Serginho, né? Oi? Serginho. Quem que é o Serginho? E aí, Serginho, o que você vai fazer? É a música. É do Serginho. Vou dar uma chinelada na barata. Né? Volta, dá uma chinelada na barata, né? Quem tem filho, vê as crianças, dá um beijinho. Porque é rápido, né? Tudo meio, é um triângulo assim, né? Goiânia, Campinas, São João del Rei. Então, descendo em Juiz de Fora, eu faria uma logística por até estradas melhores e tudo. Depois, para sair de Confins, que é ali na Grande Belo Horizonte. Eu faria, se eu fosse o cara da logística, eu faria em Confins. Até pelo maior número de voos e aeronaves mais seguras, maiores e tudo mais. Mas vamos nessa. Isso é detalhe. As duas opções cabem, mas não tem nenhum absurdo. É inteligente a sua sugestão, pelo menos para se refletir em torno dela, para fazer uma avaliação de prós e contras. Eu acho que é legal, dá para pensar nisso sim, e tentar decidir por aquela opção que desgaste menos fisicamente o elenco. Até porque o elenco ainda não está na ponta dos cascos. Ele está voltando agora, teve muita cara nova, e quanto mais tempo treinar fisicamente e menos tempo ficar com a perna dobrada dentro de avião ou de ônibus, é melhor. Então tem que avaliar direitinho, né? Só a viagem de avião, de ônibus, seja de Juiz de Fora ou de Confins, ela dá quase que o tempo de 2 pernas, da ida e da volta para Goiânia, ou da ida e da volta para Belo Horizonte. Então isso tudo tem que ser somado, mas é uma ideia, é uma sugestão no mínimo que merece, por baixo, assim, sem querer puxar o saco do Batista, ela merece no mínimo ser avaliada melhor. E você, CH, faria o quê se tivesse nas suas mãos para decidir aí a logística da ponte? Eu iria para Goiânia no domingo. E já ficaria lá, tira o avião do corpo, arruma lá um centro de treinamento do Vila Nova, do Goiás, treina segunda, faz um engana que eu gosto na terça para jogar na quarta. Essa partida, Batista, vale R$2 milhões. Então a ponte não pode fazer economia, não pode. Tem que fazer de tudo para o clube, para os jogadores, enfim, não sentirem o jogo, porque vai viajar de avião, o avião não é ruim, mas é apertado, é complicado, e o difícil não é o avião, é a espera para embarcar e a espera para desembarcar. É um pé viajar de avião no Brasil, infelizmente, não é? Então eu faria isso, viajaria para Goiânia, almoçava aqui, área, não é, para chegar domingo à noite, treina na segunda-feira, treina um pouquinho na terça e joga na quarta, Batista. Mas a ponte não vai fazer isso, né? 1h10 de voo, vai treinar em Campinas e viaja na terça para jogar na quarta. A questão aqui é a sequência, que a ponte joga na quarta em Goiânia e no domingo joga contra o Atlético, partida marcada para São João del Rei. Então as opções que a ponte tem é volta para Campinas, que é o que a ponte vai fazer, e aí na sexta-feira viaja novamente para jogar contra a equipe do Atlético. Ou então nesse poderia período, fazer uma viagem de Goiânia para Juiz de Fora e seguir de ônibus até São João del Rei. É a questão de opinião, eu acho que a partida dessas duas mais importante é a do meio de semana. É importante a partida contra o Atlético, não há dúvida disso. E dá para fazer essa logística que você está sugerindo, não está errado. E eu acho que o time que já está treinando há algum tempo deveria viajar no domingo, para poder jogar com tranquilidade na quarta. Mas, pelo que você está colocando, você deve ter também informação, não é? Não deve acontecer isso. Mas eu faria isso, Batista.
18h45. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. E tem ofertas especiais para você. E escuta só, e quem está no YouTube também vai ver. Câmera interna Stack, R$ 169. Câmera externa com placa solar Stack, R$ 425. Temos também toda a linha de automação Stack, com 10% de desconto à vista, ou em uma vez no cartão de crédito. Confira estas ofertas e muitas outras na loja. Procure um vendedor e aproveite. Anote aí o endereço da Logos Materiais Elétricos. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 até ao meio-dia, horário especial para quem não tem tempo aí durante a semana. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h49, Esporte em Debate até 19h30. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade
e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Ouvinte no ar. Boa noite a todos, Cleiton de Campinas, Ponte Pretano. Eu tava ouvindo aí a enquete, o que o ouvinte falou aí, né? Que não tem mais jogador de futebol, né? Que é tudo, que faz tudo campo de areia, beach tênis, né? E o CH comentou aí, falou que hoje tem que ter dinheiro, né? Pra você manter um menino, um moleque numa escolinha ou num clube, você tem que ter dinheiro. Isso é verdade mesmo, porque o meu filho disputou o Paulista Cup, disputou para um time de Sumaré. E quando vinha time de menor expressão, ele jogava. Só que quando vinha time grande, né? Que nem, por exemplo, o Corinthians, Palmeiras, né? E aí tirava ele e colocava outro moleque. Por quê? Porque eu não tinha condições de pagar para ele jogar. Então isso aí que o CH tá falando é verdade. E o meu filho partiu, sabe pra onde? Tá jogando futevôlei. Começou a jogar futevôlei. Então isso aí é verdade mesmo, tá? Abraço a todos. Abraço, mais um. Boa noite, amigos da Band. Ô Batistão, como cristão, eu não poderia deixar passar em branco. Tinha que falar. Essa camisa aí do Brasil azul aí, pode até ser que não tem nada a ver, mas essa mancha preta aí no meio dela, bem na frente, lembra um diabinho. Entendeu? Ah, Fernando, você tá levando para outro lado. Não, mas lembra sim. Então, os bambambam lá da CBF, né? O Brasil é um país cristão, em sua maioria, né? Pô, não deveria ter aceitado isso daí. Essa é minha opinião, entendeu? Eu sei que não se discute futebol, religião e mulher, né? Dizem isso, dizem. Mas, na minha opinião, não deveria ter aquele símbolo. Faz uma mancha diferente, faz uma mancha redonda, uma outra coisa, mas aquilo ali pegou muito mal, tá bom? É minha opinião e um abraço a todos aí, boa noite. Fernando, VPA. Boa noite, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, equipe Band. Aqui é Ricardo Ponte Pretano, da pele até o osso, sofredor. Ano difícil no começo. Batista, esse último jogo da Ponte Copa do Brasil, claro. Fiquei muito feliz com a vitória. Acho que era importante uma vitória, que é a primeira do ano, né? Nessa fase que a Ponte vinha. E, bom, o dinheiro também na Copa do Brasil que ajuda, mas, sinceramente, Batista, eu fiquei preocupado com a continuação do ano, pensando em Campeonato Brasileiro Série B, que eu sei que é difícil. E não vi um jogo tão fluido. O time teve bastante dificuldade, conseguiu um gol até meio achado, na verdade, né? Não construiu grandes jogadas, né? Tem uma dificuldade ainda. Meio de campo, para mim, melhorou fisicamente em relação ao Paulista, mas bastante dificuldade, né? O Tarek, para mim, é jogador nem, né? Nem marca, nem ataca, nem arma, nem nada, né? Não sei. Você está enganado, mas eu não consigo enxergar esse futebol nele. Queria perguntar se agora pro CH, se ele acha que com jogadores novos que tem aí, que a gente ainda também, eu não conheço todos, você acha que tem uma perspectiva de melhorar esse futebol pra gente ter um ano mais tranquilo? Dê a opinião de vocês aí. Obrigado, boa tarde. Um abraço, muito obrigado. Tem que esperar um pouco para ver o que é que o treinador vai fazer, né, CH? O ouvinte está querendo saber se com os jogadores que tem, Guarani
pode fazer uma boa campanha. Talvez até ele imagine que o Guarani não vai fazer grandes contratações. Batista, tem muita gente, e eu respeito a opinião, por exemplo, o time da Série C era chegaram vários jogadores para o Campeonato Paulista. Tem muita gente que afirma que só comparando os dois elencos dá para ter um embasamento em relação à projeção do Campeonato Brasileiro da Série C. Eu acho que não. Primeiro que mudou o treinador. Outra coisa, jogadores chegaram e tem vários em má fase. E aqueles 2 ou 3 que estavam em boa fase na Série C caíram no Campeonato Paulista. Então é só o tempo vai dizer. E eu também estou meio desconfiado pela timidez das contratações, que o Guarani não vai fazer muita contratação, não. Pode ser até que eu esteja enganado, mas eu tenho a impressão que a base do time é essa mesmo, para o início, pelo menos, da Série C. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH. O CH falou assim, que o Hélio Cinzerano aí, ele é muito direto. Vamos ver se ele vai ser direto na hora de explicar por que ele tá escalando, ou por que ele escalará o Guilherme Paredes. Vamos ver. Que até hoje ninguém conseguiu dar uma explicação porque esse rapaz ficou tanto tempo de titular nesse time do Guarani. Vamos ver se ele vai ser titular também com o Hélio. Aí eu vou falar para você, né, dessa sinceridade do Hélio Sincerão. Vamos ver, CH, se ele vai escalar. E, CH, você foi citado, hein? Bom, se o ouvinte acompanha meu trabalho, sabe que eu questiono o Paredes desde a segunda partida que ele jogou com a camisa do Guarani. Eu também não concordo com a escalação dele. Agora, ele vai ter jogador para substituir, o Guarani vai contratar, ele treina pra caramba, pode ser um leão de treino. Eu, quando foi contratado o Paredes, eu elogiei. Quando eu vi o Campeonato Paulista, eu falei assim, me enganei. Redondamente. Até agora, ele não comprova, não entrega aquilo que dele se espera. O treinador mudou. Vai recuperar o jogador dos bons tempos de Vila Nova? Não sei. Hoje eu não escalaria. Eu acho que é melhor, eu entendo, ouvinte, mas é melhor, neste momento, aguardar. São 18h57. Ontem eu estava batendo uma caixa aqui com o Tigrão sobre um narrador, né? Que o repórter tinha dito que entrou uma cabrita no campo. E aí o narrador perguntou no lugar de quem? Tigrão contou uma outra história do Mário Melilo, que era narrador esportivo, foi um dos grandes narradores esportivos em Campinas. Pois bem, o Wagner Ferreira, sobre esse assunto, me mandou uma mensagem. É que ontem não deu tempo de colocá-la no ar. O Wagner Ferreira é o presidente da ASEC, a Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. Wagner Ferreira, o nosso competente e eterno presidente. Wagner Ferreira já está no comando da ASEC há 79 anos. Há 79 anos que o Wagner Ferreira é presidente da ASEC. E ele disse, Batista, Mário Melilo transmitiu uma partida com o Cunha Mendes. Cunha Mendes, repórter. Cunha Mendes está vivo, graças a Deus. Cunha Mendes tem 112 anos e está firme e forte, graças a Deus, com ótima saúde. Era no interior. Um carneiro invadiu o campo. Cunha Mendes informou. Mário, entrou um carneiro em campo. E o Mário, distraído, disse... No lugar de quem, Cunha? Então não era cabrita, era um carneiro. Eu troquei o bicho. Quer dizer, é da família, na verdade, ó. Cabrita, carneiro... Tá tudo ali próximo. É tudo parente, né? Mas era carneiro, segundo o Wagner Ferreira. E não cabrita, que era o apelido do jogador do Guarani.
Mário Melilo, que era bugrino, né? Declarado bugrino, é aquele da história lá em Santos, que o jogo estava 8-0 para o Santos e deu uma distraída lá, a defesa, o Guarani fez um gol e ele, aos 44 do segundo tempo, disse: o Guarani esboça uma reação na Vila. Ouvinte no ar. Texto. Então vamos lá. Diz aqui o ouvinte, qual é o nome dele? Marco Bedin. Marco Bedin está dizendo: eu gostei muito da azul da seleção. Nunca usei verde e amarelo, porque é do meu rival. E há alguns anos não visto o amarelo pelo óbvio. A camisa da seleção já vi, é de ótima qualidade, mas que a original da seleção, ela vem da Ásia. É linda, R$ 149. Vem da Ásia. Vem da Ásia, deve ser as importadas, as chamadas réplicas. Ele tá falando da que vem da Ásia. Por esse preço de R$ 140. 149, né? Eu abri o site da Nike aqui, que tá mais caro. 149, ele não compra nem a aba da camisa. Não compra nem o Jordan. Então, respeito a sua opinião, né? Mas o Brasil foi pentacampeão do mundo jogando com a camisa amarela. E tem até o slogan da seleção brasileira, amarelinha. Só 1958 que foi campeão. Já contei a história aqui com a camisa azul. Então tem uma tradição impressionante com relação ao amarelo. Agora, respeito a sua opinião aí, enfim, questões ideológicas, né? Não entro nessa celeuma, que eu acho tudo isso uma grande bobagem, mas respeito a opinião. Mais um ouvinte participando, mandando para cá mensagem. O Atlético de Goiás tem a final do Goiano no final de semana com o Goiás. E isso pode ajudar a Ponte Preta. O fato dele ter feito uma viagem longa. Jogou contra o Porto Velho. Rondônia, né? Rondônia. É verdade, uma viagem bem longa, né? Rondônia. Jogou na quarta em Rondônia, joga domingo contra o Goiás na Serrinha, precisa reverter um placar de 2-0. Na quarta-feira recebe a Macaca, então vai ter esse período aí. Claro, os 2 jogos são em Goiânia, mas 2 jogos muito importantes. E no outro sábado, no dia 21, o Atlético Goianiense pega o Operário lá no Paraná. Boa noite, Batistão. Procura aí com o Pedro Piscinato sobre mais 2 jogadores que a Ponte contratou. Um veio de um time do estado do Ceará, do Crateus Avelar, de Hortolândia. Eu acho que o Crateus. Eu acho que o Avelar está se referindo ao Vitor Ribeiro. É um jogador que saiu no bid na terça-feira. No final do dia ele saiu no bid, chama Vitor Ribeiro, tem 26 anos. O Ogol, a página dele aqui no Ogol diz que ele é um atacante. Procurei mais informações sobre o jogador, não encontrei. Tentei conversar com algumas pessoas na Ponte Preta, também não fui correspondido. Mas a carreira dele é toda em times minúsculos lá do Ceará e agora foi contratado pela Ponte Preta. São 19h04. Vamos aos temas do dia, notícias que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Torcedores organizados do Corinthians vão ao centro de treinamento cobrar o elenco após a sequência sem vitórias. Lideranças das principais torcidas organizadas do Timão foram autorizadas a entrar no local
após o fim do treinamento desta sexta-feira. As cobranças tiveram início ao fim da partida contra o Coritiba. Corinthians perdeu por 2-0 na Neoquímica Arena, ainda nas arquibancadas. Com 7 pontos, o Corinthians despencou da 3ª para a 7ª, aliás, para a 10ª posição no Brasileirão. Pauta 2. Cássio sofre lesão grave no joelho esquerdo e vai precisar passar por cirurgia. O clube não divulga o tempo de recuperação, mas lesões desse tipo, né? Tem aí um período de reabilitação entre 9 e 12 meses. Cássio se lesionou na última quarta-feira na partida contra o Flamengo no Maracanã. Pauta 3. A Fórmula 1 vai cancelar as etapas do Bahrein, prevista entre os dias 10 e 12 de abril, e da Arábia Saudita, marcada de 17 a 19 do mesmo mês. Segundo diversos veículos de imprensa internacionais, a organização ainda não realizou o anúncio, que deve ocorrer aí até o fim desta semana. Hoje é sexta, deve sair aí o anúncio até amanhã. Mas a decisão já foi tomada, segundo estas informações, em função da guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irã, com repercussões em todo o Oriente Médio. O conflito na região teve início no fim de fevereiro. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para o programa de hoje? Poxa, Batista, essa contusão do Cássio é um duro golpe, viu? Ele tem 38 anos, vai fazer 39 daqui a pouquinho. E uma contusão dessa, não sei se ele vai... Espero que ele consiga voltar. Mas a lesão foi seríssima e pela idade dele, eu não sei como é que vai ser do ótimo goleiro do Cruzeiro, o Cássio. Uma pena o que aconteceu com ele, mas repito, eu acho, aqui palpite, que a aposentadoria dele pode ser antecipada. Tomara que não, mas estou preocupado, Batista. Você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Lamento muito a contusão do Cássio, maior goleiro da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, inclusive tendo conquistado e como protagonista os 2 maiores títulos da história do Corinthians, a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012, onde o Cássio brilhou muito e entrou para a história de um dos maiores clubes do mundo, que é o Corinthians. Espero que ele volte, que tenha a possibilidade ainda de dar sequência à carreira, mas realmente é uma dúvida muito grande que temos agora pela frente. Se ele vai ter forças e se vai ter condições físicas, porque vai voltar com quase 40 anos. E aí até entrar no ritmo, até readquirir a confiança. E alguém pode dizer, mas goleiro não usa tanto o joelho como jogador de linha. Imagina, acho que usa até mais. Pela explosão, na hora que ele precisa saltar, na hora que ele desce, na hora que ele bate o tiro de meta, ou mesmo na bola agarrada, quando ele quebra para frente, usa o joelho pra caramba. É o cara que mais treina num time de futebol, é o goleiro. E aí fica lá o treinador de goleiro, batendo 150 bolas do lado direito, no cantinho, de perto, para ele pular. Para pular, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a flexão do joelho, ele tem que fazer a impulsão. E ao fazer a impulsão, ele está usando os 2 joelhos. Quando ele vai sair numa bola que ele sobe lá em cima e desce, como o jogador de vôlei, quando vai dar uma cortada, ele também sobrecarrega demais os 2 joelhos. Enfim, é uma situação muito triste, preocupante, e eu gostaria muito que o Cássio não tivesse que passar por isso, mas vai ter que passar, e aí a gente reza e torce muito por ele. São 19h09, hoje até 19h30. Precisando de peças para o seu carro?
passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19h14, ouvinte participando. Roberto Souza, de Hortolândia.
Batista, boa noite. Em 94, o Brasil foi campeão também de azul. Não. Quem estava de azul era a Itália. O Brasil estava com a camisa amarela em 1994 nos Estados Unidos. O Brasil jogou de azul em 1958. 94, Itália de azul. E o Brasil com a camisa amarela. O Brasil foi campeão nos pênaltis. É aquele jogo lá do Roberto Baggio. Cobrou um pênalti, mandou a bola no refletor. Tafarel estava no gol do Brasil e o Brasil jogando de amarelo, com a camisa amarela e não de camisa azul. Ouvinte participando, mandando para cá mensagem Messias Rodrigues de Souzas. Messias Rodrigues, e ele é do distrito de Souzas. Boa noite. Na minha opinião, se o Neymar quiser ir para a Copa, tem que jogar muito contra o Corinthians e também nos 2 amistosos da seleção brasileira. Mas será que o Neymar vai ser... Quando é a convocação, hein? Dia 16 de março. 16 de março. Segunda-feira, próxima segunda. E aí, CH, será que o Neymar vai conseguir... Ele fez quantos jogos, hein? Até agora, no ano? No ano... Vou pegar aqui. 4. E até a próxima convocação só tem um jogo de domingo. De domingo. Contra o Corinthians. Então vai depender desse 3 jogo jogos. aí. 3 jogos, né? 3 jogos, 2 gols e 1 assistência. Então, mas como a convocação é na segunda, então vai dar 4 jogos. Com esse jogo do Santos contra o Corinthians. É suficiente para garantir a convocação para os amistosos? Eu tenho a impressão de que se ele não for convocado para os amistosos, dificilmente será convocado para a Copa do Mundo. O que você acha? Eu acho que as chances diminuem muito. Mas depende só do aspecto físico, né? E nesse momento o Neymar não está 100% fisicamente. O Carlo Ancelotti não esconde de ninguém. Ele vai levar à Copa jogadores que estão 100% fisicamente. Então a gente vai ter que aguardar. Eu acredito que nesses 2 jogos amistosos ele não vai ser convocado. De qualquer maneira, segunda-feira nós teremos a resposta. E você, Tigrão, sua reflexão também sobre o tema. Batista, eu acho que a menos que ele faça uma partida de Pelé contra o Corinthians, agora no final de semana, que ele não será convocado para os amistosos, porque fisicamente ele não está legal. Está sem explosão, está sem arranque, é normal isso. É absolutamente normal. E também acho que se ele não for convocado agora, até a convocação definitiva para a Copa, depois dos amistosos, que ele pode mostrar toda a sua qualidade, que ninguém discute, com um pouco mais de bom condicionamento físico, com mais explosão, com mais velocidade, com mais equilíbrio, ficando mais em pé. Ele tem jogado muito deitado, né? Não pode. Agora, a qualidade técnica dele é acima do ponderável. Eu acho que as chances dele de ir para a Copa aumentaram muito depois da contusão do Rodrigo. Vai ter que operar o joelho, está fora da Copa, só volta provavelmente o ano que vem. E tem um outro detalhe. Com quem que será? Contra quem o Brasil vai jogar nos amistosos? França e Croácia. Pô, peraí. 2 adversários fortíssimos. E contra adversário muito forte, tem muito nego aí que vai se queimar, que vai mostrar a sua limitação, que vai mostrar que não tem condições de enfrentar adversários de alto nível, que não vai jogar bem, e aí abre espaço. Então, para quem imagina que ser convocado para os amistosos contra times agora sim, de altíssimo nível, times que inclusive já eliminaram em 2 Copas do Mundo pela ordem, primeiro a França, depois a Croácia, tiraram o Brasil da Copa e até ganhou uma final do Brasil, no caso a França, no jogo lá da convulsão do Ronaldo Fenômeno. Agora é que o cara vai ter que mostrar se pode ir ou não. O Neymar não precisa mostrar nada para ninguém. Se ele estiver bem fisicamente e clinicamente,
a convocação é o Neymar e mais 22. Então, será que não é melhor o Neymar não ir nesses jogos, mal preparado para queimar o filme dele, do que ir e mostrar uma baita de uma limitação física e aí deixar esta como última impressão para a opinião final e decisão final do Carlo Ancelotti? Será que não? E será que não é bom que quem é meio pau e que agora vai enfrentar adversário para valer, não seria melhor para o Neymar não ir? E aí esses caras seriam observados e alguém diria, poxa, se em amistoso contra um time mais forte, o cara já deu essa pipocada e já não jogou nada, como é que vai ser na Copa do Mundo? Eu vejo pelo outro lado. Eu, se fosse o Neymar, não faria nenhum esforço por estar mal fisicamente para ser convocado agora. E sim, aprimoraria minha forma física, jogando bem no Campeonato Brasileiro até o momento que ele vai ser paralisado para a Copa, um pouco antes, claro, para a última convocação. É um outro jeito de interpretar os fatos que nos são oferecidos aí no seu questionamento. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Tudo bem? Batista, o time que a Ponte vai jogar na Copa do Brasil, eu dei uma olhada, tem um ataque forte e super rápido. Então a Ponte Preta tem que colocar um jogador mais jovem, forte e ágil. E colocar o David Braz no banco, tá? O importante é o time passar para outra fase, independente de quem vai ser titular ou não. E todos têm que entender isso. Vai por mim. O Baianinho também no lugar da ponta direita. Também tem pedido passagem. E o Gustavo Teles no meio. Rodrigo tá deixando a desejar. Um pouco lento. Chega atrasado. Dado o momento fica perdido no jogo. Não é crítica não, é só pra gente tá melhorando o time. Tá bom? Bom final de semana a todos. Grande abraço. Carlos Lemos Matozinho, Itatiba, São Paulo. Até mais. Até mais, abraço, mais um. Boa noite, equipe de esportes da Band. Eu sou o Carlos aqui do centro. Gostaria de saber do Breno Beretta a respeito do Ryuta, né? Qual é a perspectiva, né? Sobre a carreira dele no Guarani aí, né? Se o Guarani tem planos para ele. E lembrando o Tigrão também, né? Falando de goleiro, lesão no joelho. O Guarani teve o goleiro aí que ficou 2 semanas e acabou aposentando por conta dessa lesão. Tá? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Verdade, Fernando Miguel, né? O goleiro que acabou se aposentando, veio para o Guarani e não teve possibilidade de jogar. Uma pena. Mas ele sentiu a sua limitação física, um grande goleiro, hein? Agora, o pessoal tá perguntando do Breno Beretta, eu falei hoje lá no Nossa Área. O que choveu essa semana? Meu Deus. O Breno escolheu logo essa semana para ir pra praia? Foi lá para dar uma sargada no traseiro, né? Aí não tá conseguindo, porque só chove, pô. Inclusive no litoral norte, mais do que aqui. Aliás, ele tá no Guarujá, tá? Mas não vou falar o lugar que ele tá, claro. Só faltava essa. Não, eu posso falar também, não tem problema. O Breno é... E também vou dizer o seguinte, mas o Breno, como é muito criativo, ele se arrumou. Eu vim aqui para salgar a bunda, eu vou salgar. E foi no supermercado lá na Baixada, comprou uma bacia bem grande e 2 quilos de sal. E todo dia ele enche a bacia d'água e joga umas 10 colheres de sal. Mexe bem, depois ele senta. Vai voltar e vai falar, o Tigrão vai me perguntar, sargou, Breno? Ele vai dizer, lógico. Você acha que eu vou lá para perder a viagem? Breno. Breno volta na terça. Takahashi, o ouvinte quer saber, vai ter uma oportunidade com o Cizenando ou não? Difícil. Olha, todo mundo quer ver o Takahashi, mas... O Guarani agora tem mais opções e vai contratar mais, né? Eu gostaria de vê-lo, mas não entrando 10 minutos
para folcloricamente a torcida incendiar o brinco e depois o Takahashi sair como herói, porque, olha lá, tá vendo, deu 2 dribles. Não, eu queria o Takahashi num jogo de início e jogo duro. Ó, fulano do ataque tá com 3 amarelos ou se contundiu. Vamos botar o Japa. Aí 90 minutos, ou até ele aguentar. Aí a gente também vai parar um pouquinho, porque será que ninguém enxerga futebol? Eu não vejo treinamento. Mas quem vê treinamento é o treinador, a comissão técnica. E ninguém rasga nota de $100. Então eu também estou mudando um pouquinho. Acho que ele merece a oportunidade, mas de começo na arena e não para entrar apenas para fazer líder. Não, entrar para resolver jogo. E aí você vai ver como que muda, se ele for mal, essa gastura toda pelo Takahashi. Agora, se for bem, os treinadores que não deram chance para ele terão que se explicar. E aqui no chat, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Emerson Santana, Carlos Miguel é ridículo, parece bonecão de posto. Hugo Souza ganha de 100-0. Abraço para você, muito obrigado. Marcos Alves, boa tarde, Batista. É o Marcos de Itu. Abraço para você, muito obrigado aí pela audiência em Itu. E agora na lata. Responde na lata. Roger, técnico do Sport, diz que terá atleta ao lado das coletivas na Série B. Abre aspas. A partir do Campeonato Brasileiro, as entrevistas aqui vão ser do Roger e de um atleta. A gente vai colocar um atleta aqui para falar com vocês também, porque é justo que a gente divida a responsabilidade. Tem que ser assim. O que é de responsabilidade de treinador, eu tenho que vir, explicar, falar, mas tem coisa que não é responsabilidade minha. Fecha aspas, disse o Roger. E a ICH concorda com essa atitude do comandante do Sport, ex-jogador da Ponte. Concordo. Fica muito simples para o jogador sempre, não é, sair sem falar, sem dar satisfação, e não tem problema nenhum da entrevista. Eu acho que ele está correto. Acho que é absolutamente correto dividir um pouco as responsabilidades. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? O Roger é uma figura, né? Ele tá colocando a mão num vespeiro, pô. Quando ganha, ele vai levar o principal destaque. E quando perde, ele vai levar o caneludo para tomar porrada? Ele vai perder o elenco. Não, eu quero dar visibilidade. Eu, se fosse o Roger, para ficar de bem com o grupo e para não expor o jogador, junto com ele, porque o problema é ele estar junto. Eu só levaria o jogador em jogos de vitória. O jogo de derrota deixa o jogador dar entrevista lá dentro do campo depois do jogo. Então ele vai botar a mão dentro de um cesto de cobras venenosas. Anote o que eu estou dizendo. Se você pudesse resgatar um 10 no auge da seleção brasileira de 98 para cá, quem você convocaria para a próxima Copa do Mundo? Rivaldo, camisa 10 em 98 e 2002. Ronaldinho Gaúcho, 2006. Kaká, 2010. Ou Neymar, 2014, 2018 e 2022. Começo com você, Tigrão. Levaria o Rivaldo. E você teve presente em 2 finais. Ganhou uma e foi vice, claro, na outra, porque não ganhou, em função daquele problema todo do Ronaldinho lá na França. Rivaldo, indiscutivelmente. E você, CH? Ah, de maneira indiscutível. O bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã não, né? Amanhã não tem nada, final de semana de folga
até segunda-feira. Abraço, CH. Abraço, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você. Ótima folga no final de semana. Água Animais mata planta, hein, Tigrão? Que hora que abre a jornada domingo, Batista? Segunda. Ah, eu pensei que tinha domingo. Tamo de folga? Sim. Nossa. É que você reclamou, né, da última escala. Então, eu também, fiquei assim... condoído. Lavando louça lá em casa de manhã, né? Eu falei, puxa vida, eu preciso dar uma folga. Então, aí tá todo mundo de folga. Você me escala o jogo que começa às 23 horas, pô. Abraço, Tigrão. Boa noite a todos, um abraço, bom final de semana a todos e até segunda, se Deus quiser. Pedro Piscinato, um abraço pra você, um ótimo final de semana. Valeu, Batistão, um grande abraço e obrigado, Tigrão. Até segunda. Final de programa e todo mundo que participou, muito obrigado, mesmo as mensagens que não foram pro ar. Na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi. Na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, ferramenta profissional é Vonder, da obra à oficina, máxima performance e durabilidade. É bom trabalhar com Vonder. 7h31. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta sexta-feira 13.